A paz do Senhor a todos os ouvintes. E que essa paz esteja no seu lar e habite entre vocês. Para mim é uma honra estar aqui e ter este privilégio de ser o canal de bênção através do eterno Deus. Abra sua Bíblia se você aí estiver, mas se não estiver com Bíblia, acompanhe comigo no livro de Gênesis, Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Vamos ler alguns versículos, versículo 7, versículo 8 e o 14. Acompanhe comigo. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá. Glória. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Versículo 14. E chamou Abraão o nome daquele lugar: O Senhor proverá. Donde se diz até ao dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Eu quero apresentar aqui e falar com vocês, nesses poucos minutos, sobre o Jeová Jirê, o Deus da provisão. O mesmo Deus que proveu um carneiro para Abraão é o Jeová Jirê, o Deus da provisão que está conosco. Mas antes de entrarmos neste texto que eu acabei de ler em Gênesis capítulo 12, vamos ao início, onde tudo começou na história deste homem de fé, o homem chamado Abraão. Livro de Gênesis capítulo 12, tudo se inicia lá. Abraão recebe 7 promessas através de Deus. E ao receber essas 7 promessas, ele tem a opção. Ele tem 2 opções, que é permanecer onde estava no seu conforto ou sair com a sua família e pertences para uma terra desconhecida. Então Abraão tinha 2 opções. Ele tinha a opção de permanecer no seu conforto onde ele estava vivendo há anos, ou ele tinha a opção de sair com a sua família e pertences para uma terra desconhecida. É por isso que Abraão é muito famoso por ser o homem de fé. Ele sai para uma terra com a sua família e uma terra desconhecida. Aleluia. Segundo estudiosos, dizem que todo filho que saía da terra da parentela perdia todo o direito de herança. Olha o risco que Abraão teve. Abraão abre mão de tudo para ser dependente de Deus. Mas o que podemos observar no capítulo 12 de Gênesis é que está escrito: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te. Ou em outras versões bíblicas: sai Abraão desta terra e vai. É aí que podemos observar, só nesse pedaço do versículo, Deus chama Abraão e fala: sai. Sai do ambiente de idolatria, Abraão. Sai desse ambiente que te limita, Abraão. Sai deste local, deste ambiente de pecado. Sai do ambiente, Abraão, que te afasta de Deus. Deus chama Abraão e fala: sai-te desta terra, Abraão. Sai dessa sociedade que já tem uma cultura formada, uma cultura mundana e ímpia. Sai, Abraão, desta terra que faz coisas contra a vontade de Deus. E Abraão obedece e ele sai. Aleluia. Você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Você quer as bênçãos do Senhor na sua vida? Então sai da vida do pecado, sai daquilo que te afasta de Deus,
sai dessa amizade, sai dessas distrações que tiram o lugar de Deus. Sai dessas distrações tecnológicas que tiram a centralidade de Cristo. Sai da fofoca, sai da mentira, sai. Aleluia. Deus só está esperando você sair. Deus só está esperando você sair para Ele cumprir. Porque quando Abraão saiu, antes e durante o momento que Abraão tomou a decisão em seu coração, eu vou sair e vou obedecer essa voz que me chamou, ele recebe 7 promessas. Deus só está esperando você sair para agir. Então saia, porque quando você sair, aleluia, vai ter promessas. Quando você sair, glória a Deus, promessas vão ser cumpridas. Quando você sair, você caminhará com fé. Quando você sair, você vai ter a presença de Deus. Quando você sair, vai ter o impossível sendo notório na sua vida. Mas para tudo isso é necessário que você saia. E Abraão sai com 75 anos de idade, meu pastor. 75 anos de idade. Qual é o mais fácil? Convencer um jovem de mudança ou convencer um ancião, um senhor de 75 anos à mudança? O jovem é mais fácil, isso é óbvio, mas Abraão, com 75 anos, mente formada, vivendo em um ambiente, em uma cultura, em uma sociedade há anos, ele decide sair. E a atitude de Abraão mostra fé. Esse exemplo de Abraão mostra fé para nós. A ciência diz que pessoas adultas, elas têm opiniões formadas. A psicologia diz, a psicologia social, a psicologia e a ciência, a medicina diz, o ser humano, após um tempo de vida, tem uma opinião formada. Ele cresceu em um ambiente e este ambiente influenciou o desenvolvimento daquela pessoa. Desenvolve até o caráter. Agora imagina um homem de 75 anos desenvolvido, decide sair. Glória ao Senhor Jesus. E Abraão sai dali e recebe promessas. Ele recebe promessas também no capítulo 15 de Gênesis, onde Deus promete um filho a ele, onde tudo era impossível. Ao seu redor, tudo dizia que era impossível. As pessoas poderiam até olhar para Abraão e dizer, é impossível você ter filho. Olha a sua idade, Abraão. Olha a sua esposa que é estéril. Mas mesmo o ambiente dizendo que é impossível, mesmo as pessoas dizendo que é impossível, Deus diz que é possível, porque o milagre vem dele, a solução vem dele, a provisão vem dele. Então somente creia. Aonde você estiver, em sua casa, aonde você estiver no seu trabalho, creia que o eterno Jesus agora te visita dizendo, não temas, eu vou cumprir a promessa. Receba a minha graça e a minha força, que te fortalece para caminhar só mais um pouquinho. Olha a promessa chegando. Aleluia. E a promessa chegou na vida de Abraão. Abraão recebe o seu filho. Imagina a alegria de Abraão ao pegar a promessa no colo. Valeu a pena Abraão sair da terra, valeu. Valeu a pena Abraão esperar com paciência no Senhor, como diz Salmos 40. Então, meu irmão e minha irmã, ouvintes, vale a pena esperar em Deus,
porque quando a gente espera com paciência, vem a provisão, vem o Jeová Jireh com seu poder de prover. E é providência na alimentação, viu? Abriu seu armário, ficou preocupado, ficou preocupada. Deus envia a provisão, Deus envia a providência. Essa doença que tanto te assola, o médico disse que não tem jeito, eu te apresento o Jeová Jireh, o Deus da provisão e o Deus da providência. E lá vai Abraão. No capítulo 22 de Gênesis, Abraão recebe uma missão muito difícil. Você ouvinte, você que está me ouvindo, você que está nos assistindo, pensa aqui comigo, você que é pai, você que é mãe, recebe a missão que Abraão recebeu. Sacrifica, Abraão, seu filho. Gênesis 22, versículo 7. Então falou Isaque. Lá vai Abraão e seu filho subindo no monte. E aí o interessante é o seu filho perante Abraão. E ele diz: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. Então pode falar, filho. Ô pai Abraão, aqui está o fogo, aqui está a lenha, mas onde está o cordeiro pro holocausto? Aqui diz que aqui a gente absorve a informação que Abraão criou o seu filho no caminho. Abraão criou o seu filho no caminho do sacrifício. Ele já sabia o que fazer. Por isso que ele questiona o seu pai, perguntando: ô pai, cadê? Eu tô com fogo, tô com a lenha, mas onde está o cordeiro? Aí a atitude de Abraão me impressiona. A reação, porque não foi uma ação, foi uma reação. Qual seria a sua reação? Seu filho olhando para você e você preste a esteira, sabendo o que iria acontecer. Abraão responde para Isaque: meu filho, Deus proverá. Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. A atitude de Abraão é impressionante. Ele poderia muito bem, em suas emoções, no mundo emoção, como a psicologia diz, que as emoções, elas fluem. A neurociência diz que nós não controlamos as emoções. A raiva vem, a felicidade vem, a alegria vem, a paixão vem, a gente não controla. O que a gente controla? A gente controla a gente controla o que a gente vai fazer com essas emoções. Então eu, no lugar de Abraão, eu ficaria com ansiedade. Eu começaria a me tremer, o meu filho me questionando: cadê o holocausto? E eu sabendo que o holocausto era ele. Mas a atitude de Abraão é impressionante. Ele diz: filho, Deus proverá para si o cordeiro. O Jeová Jireh ele apresentou. Mas no texto que podemos observar aqui, Abraão faz uma confusão de informações. Eu posso dizer isso biblicamente falando. Abraão faz uma confusão de informações. Era um carneiro que Deus preparou, certo? Era um carneiro que Deus já tinha provido. Mas Abraão responde um cordeiro. Abraão já sabia da morte de Jesus. Abraão já sabia da providência do cordeiro para a humanidade. Aleluia. E em Gênesis capítulo 22, versículo 8, Abraão, ele confunde informações. Ele responde outro tipo de providência. Ele responde a providência do Senhor, a providência que Deus enviaria para a humanidade. Sendo que Isaque perguntou a providência de agora. Abraão responde a providência lá da frente. Abraão responde a providência da cruz. Quer prova? Então vamos para João capítulo 8, versículo 56. Olha o que Jesus disse e aí prova o que eu falei. João 8, 56. Vosso pai Abraão se alegrou, pois veria o meu dia. E ele viu
e ficou feliz. Aleluia! Então Abraão já tinha a certeza desta providência, que foi o Cordeiro que morreu por mim e por todos nós. E agora chegou o momento onde Abraão sofre a dificuldade de cumprir a missão. E ele vai, pega o cutelo ou a faca na versão King James, levanta, e quando ele vai descendo o cutelo, o anjo aparece e brada dizendo: não estenda tua mão contra este rapaz, Abraão. Aleluia. Agora bem sei que temes a Deus, porquanto não me negastes. A providência chegou na vida de Abraão, porque no versículo seguinte o anjo fala: olha para trás, Abraão. E Abraão vê o quê? Vê um carneiro. Isso é a providência de Deus. Mas o interessante é que no texto anterior, nos versículos antecedentes, nós observamos que Deus já tinha deixado o carneiro lá, porque o carneiro estava preso no arbusto. Então não se preocupe, Deus te chamou para a missão, Deus te convocou, não te preocupes, porque já tem a providência preparada lá na frente. Aleluia! Deus proveu para o povo no deserto, proveu água, proveu alimento, proveu fogo para calor e aquecer. Deus proveu também uma nuvem para proteger. Deus, ele envia a provisão no deserto, não te preocupe. Talvez não seja o tempo de Deus te tirar do deserto, mas ele cuida. Ele envia a providência. Aleluia! Deus também enviou uma providência de alimento no deserto. Jesus observa a multidão. Estudiosos dizem que tinha praticamente 15 mil pessoas, e ele envia a providência de alimento. Em Mateus capítulo 14, Jesus também vai prover a calmaria no seu barco. Você ouviu aí o hino de hoje? Que Deus está no barco, e quando ele está no barco, ele provê a calmaria. Em Mateus capítulo 14, os discípulos estavam no barco. Aleluia! E Jesus pede para que eles vão para o outro lado. E quando eles vão para o outro lado, Jesus, o interessante é que o versículo diz: passemos para outra banda, ou passem para outra banda. O interessante é que Deus compromete o outro lado, mas ele não garantiu uma viagem tranquila. Ele não garantiu uma viagem sem tempestade, mas tem a plena convicção que quem prometeu é Cristo, e ele garantiu o outro lado. Aleluia! E há dois tipos de tempestade: a tempestade que Cristo estava orando no monte, e a tempestade que os discípulos estavam com Jesus e Jesus estavam dormindo no barco. Aleluia! E na segunda tempestade Jesus estava vendo tudo. Por quê? Na outra tempestade Jesus estava dormindo, e nessa tempestade os discípulos estavam sozinhos, aparentemente sozinhos, porque Jesus estava vendo tudo. Porque em Marcos capítulo 6, versículo 48 diz: e vendo que se fadigavam de remar, o que está escrito? E vendo que Jesus está vendo tudo. Jesus está vendo a sua luta. Jesus está vendo quanto você tem remado, o quanto você tem persistido. Eu estou aqui como profeta, de olho aberto, para dizer com tremor e tremor: não desista, meu filho, não desista, minha filha. Eu estou chegando com a providência. Eu estou chegando com a provisão. Recebe esta palavra nesta manhã, e que o Eterno continue vos abençoando em nome de Jesus. Amém.